Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Vamos ler hoje o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, o item 2. Então, um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao seu hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo, Mestre amado, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Renascer, aonde tantas vezes viemos para consolar o nosso coração, consolar a nossa alma. E todas as vezes que aqui viemos, encontramos abrigo e consolo. Obrigada, Senhor, por esta casa de bênção e de oração. Rogamos neste momento a Tua doce presença para estar conosco, nos dando sabedoria, entendimento, para aproveitarmos o estudo dessa noite. Em especial, colocamos em Tuas mãos o Francisco, que vai fazer a explanação deste capítulo tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, por ser conosco, hoje e sempre. Muito boa noite para os presentes, encarnados e desencarnados. Boa noite para os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Hoje, nós fomos estimulados a falar sobre piedade e misericórdia. E vamos utilizar como texto, como enredo, uma história que Jesus contou, que é uma das mais bonitas. Dizem que ele contou 49, pelo menos ficaram registradas, né? E fez 7 sermões. É até fácil memorizar, 7 vezes 7, 49.
E essa é a do samaritano, que, na minha opinião, erroneamente, a gente chama de parábola do bom samaritano. Porque não, vocês viram a Neuza lendo, em nenhum momento o Mestre Jesus chamou de bom samaritano. Foi só samaritano. E em outro momento, o próprio Jesus, quando foi qualificado por um jovem de bom mestre, ele disse, bom, só Deus o é. Então, vamos chamar só de parábola do samaritano. Mas o que é piedade? Piedade, segundo o dicionário, é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Misericórdia também é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. Mas essa parábola do samaritano, que está no capítulo 10, ela vem entre duas passagens muito bonitas e simbólicas do Mestre Jesus. Primeira, que é quando ele chama os 70 e manda ir 2 a 2 divulgar o Evangelho, que é lá naquela passagem que está, se não for bem recebido, até o pó da sandália bate e segue na frente. E depois da parábola do samaritano, nós temos a outra passagem em que Jesus diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada por muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então, esse capítulo 10º do Evangelho de Lucas é riquíssimo. Tem essas duas passagens e mais a parábola do samaritano. Lembrando que samaritano era o habitante de Samaria, povo irmão dos israelitas, dos judeus, mas que não eram benquistos, porque segundo eles havia misturado com outras raças, adoravam não no templo de Jerusalém, mas em outro templo, então eram tidos como pessoas de má vida e, portanto, não tinham uma boa convivência com os judeus. E aí o mestre amado vem falar para esse doutor da lei, tá? Um judeu, contar essa história, justamente tendo como ator principal, digamos assim, esse samaritano. E nós vamos repetir o que foi lido aqui no início. Eis que se levantou um doutor da lei e disse-o para tentar. Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? E aqui um alerta para nós, tá? Que pouco sabemos, ou melhor, que nada sabemos, de vez em quando, do nada que sabemos, queremos de alguma forma tentar mostrar para as pessoas que nós temos alguma coisa, alguma bagagem dentro de nós. E o doutor da lei quis, naquele momento, de alguma forma, se autocongratular perante Jesus. E fez uma pergunta que ele mesmo sabia a resposta, mas estava tentando de alguma forma desmoralizar o Mestre Jesus perante todos, para provar que o Mestre não sabia. E aí Jesus responde com duas perguntas. O que é que está escrito na lei? Como lê tu? Como interpretas? Tem essa parábola, tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele aprofunda muito nisso aqui, a diferença entre o que está escrito e a nossa interpretação. O que está ali nos ensinamentos religiosos e o que é que nós extraímos dali. Vale a pena a gente assistir. E aí o doutor da lei responde: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Olha só que é muita energia, é muita força, é muita dedicação nesse nosso contato com o Criador. E ele acrescenta: e ao próximo como a ti mesmo. E a nossa jornada evolutiva, ela não pode prescindir
da convivência com o próximo. Toda convivência, cada uma agregando de alguma maneira. Marido e mulher. Quantos anos de casados? 26. 50 anos de casamento ininterruptos, sem divergência, vai direto para esferas superiores, viu? Tem mais só 14. Não teve divergência até hoje, não? Não, não conta não, só conta que é rigorosa a lei. Não vem com argumento. Então, o próximo, no casamento, nas amizades, nas relações dentro da sociedade, na casa espírita, que é muito rica, é um mecanismo de nós evoluirmos. E aí Jesus disse, olha, respondeste bem, faze isso e viverás. Aí nós lembramos assim, que ele já disse algo parecido, né? Quando o jovem rico disse, não, o que é que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Né? Para entrar no reino de Deus? Ele disse, olha, é só seguir os mandamentos, não matarás, tal. E ele disse, não, eu já faço isso. Aí para quem faz essa pergunta, que quer dar um salto evolutivo, ele vai para o nível 2. Tá? Que aqui estava no nível 1 de facilidade. Ó, é só fazer o cotidiano. Só o dia a dia. Mas se quiser acelerar, se quiser evoluir, aí lá para o jovem rico ele foi bem no ponto que era o calcanhar de Aquiles dele, que atrasava, que era o apego exacerbado à matéria. E naquele momento ali, principalmente nos bens que acabavam reverberando também em posição social e outras coisas. E aqui ele dá essa grande chance para o doutor da lei contando uma história. E antes disso, o doutor da lei, querendo se justificar, pergunta, quem é o meu próximo? E aqui uma outra lição para nós. Essa pergunta, na verdade, o que é que ele quer? Usar uma evasiva, né? Uma desculpa para não evoluir, igual o trabalhador espírita. Tem uma atribuição, estamos precisando de ti na evangelização, no passe, na sopa. Ele diz, não, eu trabalho muito, eu casei agora, tenho filho para criar, tenho neto, né? Neto para criar, tenho pouco dinheiro, tenho muito. Eu já vi, lá no Ceará, nós temos trabalhadores que se afastaram do trabalho por muito dinheiro e por pouco. Então a gente vive nas evasivas, nas desculpas. É que o doutor da lei dava. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com desculpa esfarrapada. E se a gente começar a dar muita desculpa, penso eu, que uma hora vai ter que fazer o trabalho com dificuldades. Porque se na facilidade não quer, coisinha está colocando uma desculpa grande, aí vem a dificuldade para a gente realmente dar o testemunho. Mas ele contou a história. Né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões. Haroldo Dutra fala disso aqui. Descia, ele faz uma abordagem mais espiritual e fala que caiu o padrão vibratório. A pessoa não estava em oração e nem em vigilância e caiu. Nesse ponto aqui, nas mãos dos ladrões, mas poderia ser qualquer outra queda, que nós vamos explorar mais à frente. E os ladrões despojaram do que levava. Depois de terem maltratado com muitas feridas, se retiraram e o deixaram como morto. Outra lição para nós aqui, cuidado para não ferirmos os outros, cuidado para não maltratarmos. E se chegarmos a maltratar, não vamos nos retirar como os ladrões, não. Né? Balançando as mãos, não tem nada a ver com isso. Se por acaso maltratarmos, vamos tentar fazer algo para amenizar aquela situação. Começando por desculpa, uma retratação, tentar de alguma maneira reverter aquilo ali. Né? O arrependimento eficaz não é uma das atenuantes lá na área criminal. Então, arrependimento e tentar reverter a situação. Aí, nisso,
Aconteceu, olha, que descia pelo mesmo caminho um sacerdote e passou ao largo. A gente até imagina ele olhando de longe, né? Ele caído do lado da estrada e o sacerdote. Por que que ele passou ao largo, distante? Estava descendo também. O padrão vibratório não estava sintonizado com o da caridade, com o da piedade e misericórdia, que é o nosso tema de hoje. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo o homem caído, também passou ao largo. Olha só, essa de não estar num padrão vibratório compatível com a piedade e com a misericórdia, causa a insensibilidade. E aí nada se faz pelo outro. E aí, continuando aqui a história do mestre, mas um samaritano, passando por ali, olha, a horizontalidade, a estabilidade emocional, olha como ele não estava em queda, passando, em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Teve piedade. Por quê? Porque ele estava sintonizado, ele estava em oração, estava em vigilância e, naquele momento, conectado de alguma maneira com o verdadeiro sentimento de amor que vem de Deus, está em nós e nos faz termos piedade dos outros. É o que ele fez, se aproximou. E no dia a dia essa aproximação ela pode ser até por telefone, mas ele se aproximou, criou um contato com aquele que estava caído. Enfaixou as feridas, derramou o vinho e o óleo que utilizava naquele tempo para não infeccionar, depois o colocou sobre o próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono da hospedaria e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. E aí o mestre pergunta para o doutor da lei: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com o homem. Então disse-lhe Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. E eu quero ressaltar aqui dessa passagem, levou na hospedaria, aí tem aqui, no dia seguinte, né? Então, para falar do dia seguinte, ou seja, ele ficou a noite cuidando daquele que estava adoentado. Não foi simplesmente jogar. E esse cuidar da noite, tem um palestrante espírita que fala que dentro da nossa caminhada, e essa noite, pode ser só noite física, pode ser uma jornada de tratamento com convalescência, né, de um parente adoentado, pode ser uma encarnação todinha cuidando de outra pessoa. Há pessoas que vêm para ficar sob os cuidados de outro durante toda a encarnação. Então, esta noite, que exige cuidados, ela pode ser muito, muito maior do que a gente pensa. Emmanuel, no Livro da Esperança, de psicografia do Chico Xavier, ele interpreta isso aqui de uma forma muito, muito bonita. E diz o seguinte: provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial em que figura de forma mais expressiva a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Emmanuel foi bem firme, né? Dizer que na literatura mundial talvez não tenha nenhum outro tópico, nenhuma outra passagem que retrate a questão da psicologia da caridade como essa que ele chama do samaritano generoso. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos. Um que tinha um cargo na direção, olha só,
um cargo na direção, na diretoria, e era aquele que estava à frente, e o outro voluntário, que era o levita, que também tinha suas atividades e também tinha trabalhos na seara religiosa. O religioso, pessoal, não é melhor do que qualquer outra pessoa, mas ele segue institucionalmente um preceito de amar o próximo. Tá? O fato de ter um cargo dentro da religião que a pessoa tal, ou ter uma função de voluntário, ou estar frequentando de qualquer forma, não torna melhor do que quem está lá fora sem nenhuma atividade religiosa. Mas quem aqui está seguindo um preceito, principalmente dentro da vertente cristã, de amar o próximo. Então, a eles, aos religiosos, se tinha uma perspectiva muito maior de ajudar aquele. Mas, esbarrando, eles não ajudaram. Seguiram ao largo, receando complicações. Olha aqui, mais uma vez, as evasivas. Não vou ajudar porque eu vou me atrasar, não vou ajudar porque eu tenho 1000 coisas para fazer, não vou ajudar porque aí julga aquele que está caído é uma pessoa disso, disso ou daquilo. Sempre com desculpas. Entretanto, diz Emmanuel, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Pessoal, compaixão e piedade, como está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, vem sempre numa situação complicada, né? A gente não vai ter compaixão de quem está comemorando o aniversário, de quem ganhou na Mega Sena, tá, de certa forma mereceria, né? Um pouquinho de compaixão. A compaixão e a piedade é de quem está passando uma dificuldade, tá? Mas, como nós estamos no mundo de provas e expiações, onde todos, sem exceção, que nós vamos falar mais aqui à frente, têm os seus momentos de dificuldade, a compaixão e a piedade, elas têm que ser uma das lentes do nosso olhar. Uhum. E essa institucionalização, que foi necessária, é bom, organiza, mas ela tem efeito negativo. E às vezes a gente é religioso aqui, na hora que sai do portão, acabou o nosso papel de religioso, né? Da pessoa que se importa. Aqui a gente está evangelizando, saiu ali, já parece que não tem responsabilidade. Desse jeito. Não sabe quem é. O samaritano ignora a procedência daquele homem caído. Tá? Não sabe quem é. E a gente já tem ouvido algumas histórias, algumas lendas urbanas de pessoas que passam
tem um acidente, é um parente dele, mas ele não está nem aí, vai embora depois, é que vai ficar sabendo. Tá? Então nós deveríamos ter essa piedade, essa comiseração com qualquer um que estivesse sofrendo, como se fosse um parente nosso. Um filho, né, que é até mais. Tá? Então foi assim que ele agiu. E olha que interessante, vem um pouquinho de encontro que tu falaste. Ele não se restringe à emotividade. Pessoal, nós estamos falando aqui de piedade, tá? Estamos falando de caridade, de misericórdia, que é um passo importante, é grande, mas só nos emocionarmos, às vezes até chorar ali junto e depois seguir, não resolve também. É um passo importante. É muito melhor do que a insensibilidade, né? Mas ele, olha, não ficou restrito à emotividade. Porque a emotividade está quase que sempre só no campo da teoria. Só aqui nós, só no coração. E é importante que haja braços, haja ato. Olha, ele não ficou restrito à emotividade. Ele para e atende. Porque pode ser que a gente tenha emotividade mesmo correndo, né? Oh, está sofrendo ali, coitado, mas dói e segue a vida. Ele parou, deixou a vida dele de lado, deixou as ocupações, deixou as necessidades que todo mundo tem, as obrigações, e atendeu. Aí eu lembro de um amigo nosso de São Luís, muito dedicado na doutrina espírita. A esposa dele é evangélica. Vivem bem, um respeita o outro. E aí ele vai ao centro espírita, ia pelo menos nesse tempo, segunda, terça, quarta, sábado e às vezes domingo. E num desses retornos de noite, teve atividade. Quando ele chegou em casa, foi na geladeira, tirou uma melancia gelada, botou no prato. Na hora que foi comer, o companheiro disse: olha, fulano, rapaz, estamos com uma emergência, vamos ter que atender o pessoal em casa. Ele só foi pegar a melancia, botou na geladeira. Quando ele foi sair, a esposa dele disse: ei, fulano, essa tua religião não serve para mulher casada, não. Chega lá da religião, na hora que vai continuar a atividade, já tem que ir de novo. Ou seja, tem que deixar as coisas de lado, se realmente for agir como o samaritano, generoso nas palavras de Emmanuel. De maneira que sentimento, mas em seguida parar e atender. E o que é que ele fez? Balsamizou as feridas que sangravam. Colocou sobre o cavalo, olha aqui, ó, deu o primeiro socorro, né? Palavra amigo, o ombro. Se estava caído, para poder atender, ele teve que se agachar. Então, foi até o nível da pessoa, tanto para ter um diálogo, tudo, teve que chegar no nível daquela pessoa, trouxe ele para si, quando diz que montou na estrebaria, ou seja, colocou no seu círculo de influência e levou para uma hospedaria. E olha aqui, ó, sem cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Pessoal, ele não mediu esforço. Ele não ficou dizendo: olha, eu estava indo para tal lugar, meu Deus, será que eu vou chegar atrasado? Não, sem cálculo nenhum. Porque muitas vezes a nossa prudência faz com que, a prudência do comodismo, a gente faça 1000 cálculos antes de ajudar. Para tirar R$10 para ajudar alguém, meu Deus, a conta de energia tanto, não sei o que, será que eu vou conseguir comer depois de amanhã, não sei o que é que tem. Se for para dar o nosso tempo, eu queria dormir, era 10 horas e já são 8, se eu for fazer o culto na casa de fulano, não vai me atrasar. E N cálculos, e só depois que passa nesse longo critério nosso, onde o crivo é bem pequeno, caso não atrapalhe a nossa vida, é que a gente vai ajudar. O samaritano não fez cálculo nenhum, nem financeiro, nem de tempo, nem de qualquer coisa. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer uma ajuda, seja material ou moral, se ela não nos atrapalhar em nada,
A gente está fazendo um pouquinho. Tá? Se a gente tiver, estou aqui de perna para cima, fui convidado para fazer um culto, não tenho nada para estudar, não tenho nenhum compromisso, não tenho nenhuma novela para assistir, não tenho um parente para visitar, estou ocioso ao extremo e vou, é uma ajuda, mas não está tendo sacrifício. Não se limita, entretanto, a despejar o necessitado em porta alheia. E aqui eu vou usar um exemplo, estou até já trazendo coisa lá da frente, mas já... Um acidente de trânsito. A gente chega lá, é testemunho ocular, liga no 192, né? Liga no 92, chega o resgate, leva... É uma atitude de altruísmo muito grande já ajudar a ligar no 92. Mas, será que aquela pessoa tem parente? Será que ela vai ficar lá no hospital? Como é que ela vai ficar? Se chegando lá ela precisar, tem que comprar agora um utensílio, alguma coisa para ela. O samaritano, olha, ele não simplesmente despejou, não. Ele não ligou só no 192. Ele foi junto, acompanhou o atendimento, viu os primeiros socorros, viu o boletim médico, o que é que diz, e aí ele, aqui eu estou contextualizando, né, atualizando para nós, conversou com a pessoa do acidente, tem parente, qual é o telefone, deixa eu ligar, deixa eu avisar, fazer tudo isso. É o trabalho completo do samaritano, não é só jogar para lá, não. Não estou, pessoal que está me acompanhando aqui pela internet, não estou dizendo que quem ligou para o 192 e atendeu está fazendo coisa ruim, não. Foi ótimo, eu estou dizendo que tem algo mais. Ele entra com ele na hospedaria e dispensa-lhe cuidados especiais. E antes de chegar aqui no fim, eu vou fazer uma pergunta. Pessoal, isso aqui que a gente está falando é algo ideal, algo inatingível? Não. Perfeitamente atingível por qualquer um de nós fazer o trabalho completo. Inclusive a parte da assistência, como é que chama aquele profissional da assistência social? E continua ele, no dia imediato, ao partir, olha aqui, não se mostra indiferente, tá? Continua ligado pela piedade e pela misericórdia. Paga as contas, abona-o qual se lhe for um familiar, e compromete-se a resgatar os compromissos posteriores, sem exigir o menor sinal de identidade e sem se fixar tributos de gratidão. Não exigiu nada, nem ser reconhecido, não quis muito obrigado, teve aquele cuidado, pagou as contas, que poderia só jogar lá, pagou as contas, tudo, e disse que ainda retribuiria. Ao se despedir, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. Nem foi dizendo, olha, é assim que se faz, né? Eu sou bom. Discretamente. Porque a caridade ela tem que ser discreta. Quanto mais, se for imperceptível, melhor ainda. Olha o que é que Emmanuel fala. No exercício do bem, ele ofereceu. Pessoal, e olha, Emmanuel joga muito bem com as palavras. E ele une os dois lados. Só uma dessas coisas seria muito bom. Mas ele põe a situação das duas que dá uma condição muito melhor. Então, no exercício do bem, o samaritano ofereceu coração e as mãos. Ou seja, não ficou só no sentimento, né? Teve a atitude. Poderia também ter só a atitude, pegar ali até pelo braço,
jogar, ó, tá aqui, jogar para colar, também já tirou da situação, mas não foi sentimento. Coração e mão. Tempo e trabalho. Dinheiro e responsabilidade, porque só o dinheiro, tá? Ele pode ser, ajuda muito, ajuda demais, mas ele pode ser frio. Eu lembro de uma atriz famosa, já está em uma certa idade, ela no Faustão, naquele quadro chamado Arquivo Confidencial, não vou falar o nome da atriz para não constranger, ela pode estar nos assistindo aqui, né? Aí constranger. Ela disse, olha, eu gosto muito de ajudar, mas assim, ó, está precisando de quê? Dou aqui o dinheiro e a pessoa vai resolver. Na cabeça dela está vindo muito bem, né? Ela deu dinheiro, a pessoa está precisando, e dinheiro muito, né? Para isso, para só aquilo. Mas só o dinheiro, segundo Emmanuel, ele pode ser muito frio, porque ele vem com uma, não vou dizer indiferença, mas ele vem assim com um certo distanciamento. Não quer o contato pessoal. E aqui Emmanuel colocou dinheiro e responsabilidade, ou seja, a pessoa não só ajudou financeiramente, mas abraçou também. Deu de si o que poderia por si, sem nada pedir ou perguntar. Então a gente, além de pedir, é danado para ficar perguntando, né? A pessoa está precisando de uma ajuda financeira. É um conhecido, tu não ganhou aquela herança no passado, e não sei o que, fica com tantas indagações. Ele não perguntou nada. Ele sentiu e agiu. Ele auxiliou e seguiu. Também não ficou o resto da encarnação lembrando para a pessoa que tinha ajudado e nem contando para os outros. Como é que o pessoal fala? Alegando, né? Ó, fulano está alegando. Tem 20 anos que fez uma ajudinha dessa, ainda hoje fala naquilo. E aí nós estamos com 3 perguntas para nossa reflexão. Falamos aqui do homem caído, Jesus conta essa história naquele tempo, mas pergunta-se, ainda existem homens, mulheres e crianças caídas para serem ajudadas atualmente? O que é necessário para se tornar um samaritano generoso? É possível nós passarmos pela situação das personagens dessa história, dessa passagem, dessa parábola? Ou seja, homem caído, ladrão, sacerdote, etc. E por falar disso, nessa passagem, nós vamos falar aqui de cada uma, inclusive as primeiras. Inicialmente, vamos falar do doutor da lei, que pressupõe se alguém que buscou o estudo, que está se dedicando, e é importantíssimo, principalmente aqui na seara espírita, o contínuo estudo da doutrina. Senão, para no tempo, senão vai ficar apenas com convicção e daqui a pouco está até se desviando da doutrina. Tem que ter esse estudo. Só que não podemos fazer desse estudo um instrumento de estímulo do nosso orgulho e achar que quem está estudando é superior àquele que não tem estudo. Na doutrina espírita, inclusive, segundo o próprio Allan Kardec, lá naquele item Os Bons Espíritas, no capítulo 17, que não precisa nem ter estudo, né? Lá ele fala, até o analfabeto pode, mas tem que estar buscando esse conhecimento, quer lendo, quer ouvindo. Portanto, o estudo, aqui demonstrado pelo doutor da lei, é importantíssimo. E aquele que estava na condição de conversar com o doutor da lei, que é o Mestre Jesus, que segundo que no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele é dado como tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para nos servir de guia e modelo. Tem um mineiro
que eu gosto muito daquele palestrante, que é o Simão Pedro, ele fala guia aquele que está à frente, né? Aquele que nós devemos seguir. O modelo é que nos serve de referência. Então, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a todos nós para servir de guia e modelo, Jesus. E Allan Kardec, ele complementou a resposta, que foi bem concisa, né? Bem curtinho. Ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Portanto, nós temos que não podemos abrir mão desse guia e modelo. Aí nós vamos para as personagens propriamente ditas. Um que a gente passa-se muito, não dá nem muita atenção, é o dono da hospedaria. Tá? Muito rapidamente a gente passa, mas, primeiro, é importante que aqui na Terra tenhamos uma função, no caso que eu vou chamar de profissional, mas uma função que seja útil para as pessoas. Tá? E ela vem através do trabalho. E aqui o dono da hospedaria estava com a hospedaria dele, poderia ser um funcionário público, né? Igual acabou de falar, que toma conta disso. Pode ser um empresário, pode ser um empregado, um obreiro. Todos são importantes. E nós temos que ter uma atividade aqui na Terra. Não podemos passar. Eu não sei se eu contei, foi aqui na última vez que eu falei, da pessoa que eu tive contato, que eu estou fazendo um inventário. Nasceu em berço de ouro, não passou, foi uma encarnação quase nula. Muito dinheiro, e aí quando os pais partiram, aí começou a vender os bens, e depois desencarnou. Uma vida de muita boemia, sem atividade nenhuma, nula. E nós temos que ter uma atividade aqui. Pode nascer no berço de ouro, mas tem que estudar, tem que ter o seu próprio caminho. Se for entrar no caminho que o pai já segue, mas tem que ter atividade, não dá para ficar. E aqui a gente pressupõe que esse dono da hospedaria também seja honesto. Dentro das nossas atividades nós temos que ser honestos. Tá? Tem que também ser ético. Portanto, ter atividade com honestidade e com ética. O homem caído, a mulher caída. Pessoal, vez por outra, nós estamos nessa condição da pessoa caída. Muitas vezes por conta de nós tropeçarmos na nossa própria invigilância e falta de oração, como o homem aqui, tropeçarmos nos nossos defeitos morais, cairmos de cada falso que nós mesmos criamos, achamos que ela é firme, na verdade cai, e também as próprias circunstâncias do atual estágio evolutivo que nós estamos, e no mundo de prova e expiação, vez por outra nós estamos lá embaixo. É da nossa jornada. E quando estivermos caídos, é mantermos a humildade, resignação, né, que é fundamental. E olha uma coisa importante. Como é o nome do jovem ali que eu esqueci? Cauã? Viu, Cauã? Quando a gente está numa situação de vulnerabilidade caído, se uma mão for estendida de cima para baixo, a gente pega com toda a força e aceita. Porque eu conheço pessoas, a mãe mesmo me disse, olha, fulano pode estar morrendo de fome, mas não, se estender a mão não atende, por causa do orgulho. Então, quando nós, por algum motivo, estivermos numa situação de vulnerabilidade precisando, aceita ajuda. Aceita ajuda. E outra é fazer de tudo para que a gente caia cada vez menos. Tá? É claro que a vida oscila, né? Tem dia que a gente está com a força ou energia de conquistar o mundo, mas tem dia que para descer da cama, oh meu Deus, sai quase se arrastando, pedindo forças. Mas quando estivermos na condição de pessoa caída, nessa jornada evolutiva,
aceitar ajuda e aproveitar com aquela dificuldade. Outra turma aqui, pessoal, dos ladrões. Aqui eu não vou nem falar, ninguém deve roubar, furtar, né? Mas nós vamos para outra coisa. Não, senhora que está aí atrás, muito cuidado para a gente não roubar a paz do outro, não roubar a alegria, os sonhos, né? A pessoa tem sonho e a gente chega e joga um balde de água fria e se apodera do sonho daquela pessoa. Muito cuidado para não tirar a harmonia das pessoas, tá? Porque o ladrão de roubar isso ou aquilo, de menos a própria lei penal já cuida. Mas tem esses roubos sutis, tá? Que a gente pode fazer no dia a dia e que talvez tem determinados roubos que era melhor levar o celular, os R$100, 200, do que tirar a paz, a harmonia de alguém. Tá bom? Então cuidado para a gente não estar nesse time dos ladrões. Sacerdote. Eu vou juntar aqui junto com o levita, quem tiver alguma atividade religiosa, no nosso caso em especial, aqui na casa espírita, tem que se cobrar muito mais. Tem que pedir mais a Deus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para estar vendo de forma cirúrgica as oportunidades de fazer o bem. Coisa simbólica, né? E aí é uma interpretação absurda, né? Porque essa profissão dela não tira a paz, na verdade, e a gente tem que ter uma visão mais ampla, tá naquele momento tirando a pessoa de uma zona de conforto até para evitar o problema lá na frente. É igual um pai. A criança está ali no celular, aí chega o pai para tirar a paz dela, olha, está na hora de desligar o celular, vamos fazer a tarefa da escola. Está tirando a paz? Não. Está colocando nos eixos. Então a gente realmente tem que ver. E fanatismo, a coisa quando vai para o fanatismo aí complica. Pessoal, o personagem O Samaritano. Tá? Que aqui a gente não está chamando de bom samaritano, não. Que bom só Deus o é. É a pessoa comum. Tá? Não é ninguém sobre-humano, não é espírito evoluído, não é um missionário, não. Pessoa comum que utilizou apenas a piedade, a misericórdia, que fez com que ele tivesse a fraternidade cristã e ajudasse o outro naquele momento. Mas a gente até diz, olha, o Lima até pode dizer, não, eu sou um samaritano daquele generoso, mas não vejo onde ajudar. Pessoal, as pessoas caídas estão por todo lado. Alguém
que trabalha exageradamente, vive só para o trabalho, não tem um momento de lazer nem para ele nem para a família, é uma pessoa caída. O outro extremo, quem vive na preguiça extrema, é uma pessoa caída. Aquela criança jovem, e aqui na Casa Espírita a gente percebe que tem uma tendência para isso, para aquele de errado, é uma pessoa caída. Aquele familiar que é motivo de desarmonia, é uma pessoa caída, que merece cada vez mais o nosso amor e a nossa compreensão. E nós podemos traçar aí N situações de pessoas caídas no dia a dia, que algumas a gente tem até como normais. Tem desvios de conduta que são até, digamos, elogiados pelo senso comum, mas que são pessoas caídas. De maneira que, para nós nos colocarmos na situação do samaritano, temos que ter não só a predisposição para ajudar, mas enxergarmos onde precisa de ajuda. E às vezes a pessoa caída, ela é alguém que está ereto, firme, e só com a nossa sensibilidade, às vezes a intuição, é que a gente percebe que a pessoa está desmoronada por dentro, não obstante parecer uma fortaleza por fora. É uma tarefa complicada, inclusive a abordagem. Jesus centraliza o seu ensinamento na misericórdia e compaixão do samaritano, que atende a personagem. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Disse Jesus ao doutor da lei: pois vai e faze tu o mesmo que um samaritano. E eu digo aqui, vamos nós e façamos igual ao samaritano da história. Muita paz para todos nós. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o Mestre Jesus em nossa tela mental e rememoremos esse rico diálogo do Mestre amado com o estudioso da lei. E que cada personagem, cada palavra, cada atitude da parábola do samaritano encontre, faça eco em nossos corações, encontre guarida para que possamos refletir, afugentarmos de nós qualquer característica que chegue às condições que nos leve a cair, aquela situação de indiferença do levita e do sacerdote, e que a postura de piedade e de misericórdia do samaritano possa nos servir de modelo no nosso dia a dia. Que muito mais do que isso, possamos ter predisposição para ajudar, doar e nos doar no dia a dia. Para tanto, peçamos ao Mestre Jesus que a nossa sensibilidade seja aguçada e ao percebermos pessoas caídas, que possamos parar e ajudar. Senhor Jesus, neste momento, rogamos que o vosso amor seja derramado sobre nós, amparando e ajudando todos que aqui estejam, conduzindo os desencarnados em sofrimento para locais de tratamento. E sobre nós encarnados, que o vosso amor seja derramado sobre nós, proporcionando um banho de luz, limpando e curando o corpo físico, aliviando o nosso pensamento e fazendo uma limpeza no campo espiritual, nos livrando das influências negativas. Em ato contínuo, que esse amor que continua sendo derramado sobre nós, como águas cristalinas de uma cascata, mas que agora nos fortaleça, nos energize,
nos traga paz e harmonia intensa. Que nesse momento, essas mesmas energias sejam estendidas aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, de atividade no dia a dia. Que a nossa família seja também ajudada nesse instante, assim como nossos amigos, vizinhos e até desafetos. Por fim, Senhor, pedimos a fluidificação da água aqui do Renascer, bem como da água das casas das pessoas que nos acompanham pela internet. Que ela seja fluidificada e convertida em remédio para os nossos males. E assim, Senhor, alegres e satisfeitos, pedindo que a história do samaritano possa nos melhorar cada vez mais, encerramos as atividades de hoje. Que assim seja.